Embora espíritos malignos e demônios pareçam ficção, esses casos extremos podem fazer você acreditar que, de outra forma, muitas pessoas ao longo da história se tornaram vítimas de possessão demoníaca. Vamos então explorar os 5 principais casos de possessão demoníaca. Você está preparado? Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo dos Casos. Aqui você encontra casos interessantes, misteriosos, estranhos, curiosos e até sobrenaturais. Arne Johnson. O caso de Arne Johnson é o primeiro conhecido processo judicial nos Estados Unidos, durante o qual a defesa tentou provar que o réu não era culpado por motivo de possessão demoníaca. Em 1981, Annie Johnson assassinou seu senhorio Alan Bonner em Connecticut. O advogado de Johnson argumentou que suas ações indicavam um padrão de comportamento muito diferente, mas haviam começado quando Johnson era apenas uma criança. A família de Johnson até consultou os demonologistas Ed e Lorraine Warren. Portanto, os advogados argumentaram que a criança havia sido atormentada e assediada por entidades desconhecidas durante a maior parte de sua vida. Eles afirmaram que suas más ações resultaram não de um distúrbio psicológico, mas de uma possessão demoníaca. Em última análise, o juiz decidiu que a possessão demoníaca não era uma defesa válida contra o assassinato em primeiro grau. Johnson foi condenado, mas apenas cumpriu 5 anos de sua sentença, que era de 10 a 20 anos. Guardas da prisão juram que ele continuou a ser atormentado por entidades demoníacas durante o período que esteve encarcerado. Julia. Em 2008, o Dr. Richard Gallagher, um psiquiatra credenciado e professor da Faculdade de Medicina de Nova York, documentou o caso de uma paciente chamada Julia, que ele concluiu que estava realmente possuída por demônios. É raro que um cientista reconheça a possibilidade de possessão. Normalmente, médicos pensam que a possessão é um comportamento forjado pelo paciente, ou ainda, resultado de uma doença mental. O doutor observou pessoalmente itens voando pelo quarto, Julia levitando da cama, falando em línguas e sabendo coisas sobre as pessoas ao seu redor que ela não poderia saber. Ele escreveu que Julia entraria em transes de natureza recorrente. Porém, os transes de Julia eram acompanhados por um fenômeno incomum. De sua boca saíam várias ameaças, provocações e frases com xingamentos como: "Deixe-a em paz, seu idiota, ela é nossa. Deixe-a, seu padre estúpido." O tom dessa voz era diferente de Julia e variado, às vezes sombrio e masculino, e em outros pontos soando muito agudo. A maioria dos comentários durante esses transes exibiam um marcante desprezo por qualquer coisa religiosa ou sagrada. Clara Seal. Em 1906, Clara Seal era uma estudante cristã na missão de St. Michael, na OTAN, na África do Sul. Por algum motivo, Clara orou e fez um pacto com Satanás quando tinha 16 anos, e poucos dias depois, foi surpreendida por sentimentos estranhos. Ela sentiu repulsa por artefatos religiosos como crucifixos. Ela podia falar e entender vários idiomas dos quais ela não tinha conhecimento prévio, e tornou-se clarividente em relação aos fatos e histórias de pessoas ao redor. Uma das freiras que atendiam Clara relatou que ela produzia sons animalescos horríveis. Ela também levitava até 1,5 metros no ar. Eventualmente, 2 padres foram trazidos para realizar um exorcismo. Clara tentou estrangular um dos padres com sua estola e mais de 170 pessoas testemunharam ela levitando, enquanto os padres liam as escrituras. Ao longo de 2 dias, os ritos de exorcismo expulsaram com sucesso os espíritos sombrios de seu corpo. Ronald Doe, conhecido como a verdadeira história por trás do romance e filme de Hollywood, O Exorcista. A história de Ronald Doe, de 14 anos, é a mais notória de possessão demoníaca. Na verdade, Ronald não é seu nome verdadeiro. Foi atribuído a ele pela Igreja Católica para preservar a privacidade do menino. No final da década de 1940, ninguém era encorajado a usar um tabuleiro de letras para falar com o além. Muitos especularam que, após a morte de sua tia, Ronald tentou entrar em contato com ela através do tabuleiro e acabou abrindo a porta para demônios que desejavam possuí-lo. A possessão começou com sons estranhos, pingando água que ninguém conseguia localizar,
e, eventualmente, artefatos religiosos começaram a tremer e voar das paredes. Passos inexplicáveis podiam ser ouvidos. Arranhões começaram a aparecer no corpo do menino, incluindo palavras que pareciam ter sido gravadas em sua carne por garras invisíveis. O menino falou com uma voz sombria e levitou no ar. Sua família trouxe um padre católico que determinou que o menino estava possuído por espíritos malignos e precisava de um exorcismo. Exorcismos foram realizados mais de 30 vezes, com o menino ferindo os padres muitas vezes. Quando finalmente o processo foi bem sucedido, todo o hospital ouviu gritos de angústia e relatou um horrível cheiro de enxofre pairando no ar. Anneliese Michel. A história de Anneliese Michel é controversa e é inspiração para muitos filmes até hoje. O Exorcismo de Emily Rose é um desses filmes. Anneliese, de 16 anos, tinha um histórico de epilepsia e doença mental, para a qual ela era frequentemente tratada em um hospital psiquiátrico. No entanto, em 1973, Anneliese tornou-se suicida. Rejeitou todos os artefatos religiosos, bebeu sua própria urina e começou a ouvir vozes. A medicina não fez nada para ajudar a menina. Ela implorou à família que trouxesse um padre porque ela acreditava que estava possuída por demônios. Embora seu pedido tenha sido rejeitado, os padres locais começaram secretamente a tratá-la com arroz de exorcismo. Enquanto seus pais pararam de tratá-la para epilepsia e transtornos mentais, Anneliese teve quase 70 exorcismos realizados ao longo de 10 meses. Ela se recusou a comer. Ela morreu 1 ano depois, de fome. Consequentemente, seus pais e o padre responsável pelos exorcismos foram acusados de homicídio por negligência. Você acredita que a possessão demoníaca é real ou não? Mas não há dúvidas de que essas histórias são assustadoras. O que você achou deste caso? Deixe seus pensamentos nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal.